Bom dia, Gustavo. Bom dia. Só um minuto. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu estou só aceitando aqui o pessoal que está chegando, então vamos aguardar até que Gustavo, estejam disponíveis. Pois não, Júlia? livro 5 ou livro 4? O mesmo livro de Química 1 que a gente está usando, que é livro 4. Ok, obrigada. A gente não chegou ainda no livro 5. Tá quase, mas ainda não. Deixa o pessoal chegar. Porque senão depois eu começo a explicar e vou dar mais... são 10 minutos, então, que eu tenho que aguardar mais ou menos até a hora de começar a aula, né? O tempo de espera para vocês é de 10 minutos, são de 10 minutos, então eu vou dar mais ou menos esse tempo, porque depois que começar a aula, eu particularmente, eu não fico olhando mais nada, entendeu? Eu fico focado na aula, então eu vou ficar esperando, porque senão eu não vou ver e a pessoa vai ficar esperando ali e eu vou passar a aula toda sem ver. Então aguardem aí. Para quem já está aqui, pessoal, hoje nós vamos falar de Química 1, tá bom? A gente vai concluir aquele capítulo que a gente está estudando do livro 4. Deixa eu pegar aqui para orientá-los melhor. A gente está no capítulo de número 13, tá bom? Capítulo de número 13. Nós estávamos vendo a respeito dos anidridos, só vimos sobre os anidridos, tá? E agora a gente vai ver as outras funções oxigenadas aí e fazer algumas atividades também, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o Zoom. Olha lá, ó. 2 chegaram agora. E aí, ó, é isso que é o problema. Ainda temos mais pessoas para entrar, se não me falha a memória. São 36 alunos, né? Não sei se são os 36 que estão participando sempre, porque eu faço Normalmente registro. só participam 28, assim, no máximo. Então vou dar mais ou menos esperar um pouquinho mais, né? Tem alguns alunos que eu vejo que participam que não chegaram ainda. Aí esperar mais uns 2 minutinhos aí, a gente inicia. Tá, pessoal? A gente vai iniciar na página, para quem já está aí com o livro na mão, na página 14, tá bom? Do livro, capítulo 13, livro 4. Vou dar mais 1, 2 minutinhos aí, né, porque são 10, e aí quando eu começar a exibir a tela, vai ficar complicado de ver se tem alguém esperando. Pessoal, antes de eu começar, deixa eu falar logo com vocês. Foi publicada hoje uma aula de laboratório, tá bom? Deem uma olhada, é uma atividadezinha, porque
no laboratório a gente teria toda semana uma prática, né? Toda semana uma prática não. Seria de 15 em 15 dias uma prática, mas no intervalo a gente lembra que a gente tinha combinado, não sei se vocês vão lembrar disso, mas a gente tinha combinado de, no intervalo entre as práticas, que seriam de 15 em 15 dias, nós utilizaríamos a aula para montar os relatórios, né? Fazer alguma atividade, etc. Nessa aula intermediária que fica de uma semana para outra, no intervalo. Então a gente precisa ter aqui agora, como a gente não tem esse tipo de situação, né? Eu até tentei trabalhar, mas eu vejo que não fica legal, mas não fica tão legal assim do jeito que eu quero. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que é preciso, na verdade, para vocês conseguirem desenvolver depois na frente, lá nas faculdades, nas graduações, relatórios melhores, etc., porque vocês vão passar por isso. Então, eu vejo que essas aulas práticas, igual que eu apliquei a de soluções, apliquei uma outra anteriormente, é legal, mas eu vi muitas falhas no relatório porque eu não estou ali do lado para ir orientando, né? Olha, tá legal aqui, tá legal ali, enfim. Então, tem uma atividade, são 5 questões, tá? É uma atividade que está no portal SAS. São 5 questões, vocês têm de hoje até quarta-feira da semana que vem para responder, tá? São 5 questões apenas. Vocês vão responder essas questões e deixar lá registrado. O valor da atividade é 5 pontos, tá bom? São 5 questões, então cada questão vale um pontinho aí. E aí a gente já vai somar esses 5 pontos a outras atividades que a gente já cumpriu nesse semestre de laboratório, tá bom? Eu vou passar para vocês na semana que vem. Eles vão deixar... Não deixem para entrar com 10 minutos, senão vocês vão ficar perdendo tempo, tá? Não fica marcando 10, eu tenho 10 minutos para entrar. Deu 9 horas, deu o horário da aula, já entra. Tenta fazer antes, né? Dá uma equilibrada aí, sai um pouquinho antes da aula, né? Vai ali na cozinha, toma um café, volta, vai no banheiro. Tá bom? A gente faz isso, não tem jeito. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Se por acaso alguém chegar e não estiver vendo, me deem um grito pelo chat, porque eu estou acompanhando o chat aqui pelo meu celular. Só que o WhatsApp não estou, não. Acompanhe o chat aqui. Me dê um grito se vocês perceberem que alguém está querendo entrar na sala e eu não vi, tá? Vamos lá. Olha só, nós estamos trabalhando aqui, faltam 2 funções simplesmente, tá? Para acabar com esse grupo de funções conhecidas como funções oxigenadas. Então a gente estudou o capítulo 11, 12, 13. São 3 capítulos específicos de funções oxigenadas. Capítulo 14 vai ter as funções nitrogenadas e algumas outras que não são nitrogenadas, né? Os aletos e os compostos de Grignard. Então você vai ter aí esses 2 compostos diferentes dentro desse grupo conjunto de funções. E aí a gente termina. Olha só, ao terminar esse capítulo 14, assim como eu vou fazer em Química 2, ao terminar o capítulo de cinética química, que é de cinética, isso, que é o último capítulo que a gente vai ver agora, o capítulo 13. Ao terminar esse capítulo, eu vou fazer 2 listas. Uma lista de Química 1 e uma lista de Química 2. A lista de Química 1, ela vai envolver os capítulos desde o capítulo 11 até o capítulo 14. Tá? Então vão ser exercícios que vão passar naqueles 3 pontos. Como que eu reconheço a função, como que eu nomeio a função e como que eu caracterizo, né, em termos de propriedades, as funções orgânicas. Então, a primeira lista de Química, a lista de Química 1 vai estar envolvendo esses 11, 12, 13, 14, 4 capítulos. Tá? Já de Química 2, vão ser 6 capítulos, né? Porque é termodinâmica 1, 2 e 3, né? São 3 capítulos de termoquímica e 3 capítulos de cinética química, tá? Eu peço a vocês que deem uma atenção a ambas as listas, porque eu digo que são a nossa base, o fundamento importante aí
dentro da área da química. Na fisicoquímica, então, estudar termoquímica e estudar cinética química é muito, muito relevante para vários tipos de situações, tá bom? Então, fiquem atentos nisso que vai acontecer. 2 listas de atividades. Ao finalizar os capítulos 14 de Química 1 e 13 de Química 2, serão enviados para vocês 2 listas de atividades referentes aos capítulos que eu falei. Química 1, capítulo 11, 12, 13, 14. Química 2, capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom? É muita coisa? É. É para ser assim mesmo? É. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? Não. Eu vou enviar a lista para vocês. De qualquer jeito, tá bom? Ô, Gustavo, então Oi. você vai trabalhar, no caso em Química 2, você vai trabalhar mais um capítulo, aí depois você vai explicar de novo aquele 11? Explicar de novo não, tipo, resolver os exercícios com a gente, que eu digo. Qual que você está falando? No capítulo 11, porque lembra que, tipo, tinha muita gente com dificuldade, inclusive eu me incluo nessa. Mas ninguém No falou capítulo 11. comigo. Não, a Sara falou. Aí você falou, eu Não, vou montar aí uma eu lista. falei assim, manda para mim as dúvidas dos exercícios no privado, porque aí eu ajudo a resolver. Mas ninguém me procurou ainda. Eu tinha entendido que você tinha falado que ia montar uma lista desse capítulo 11 e ia resolver com a gente para tirando as dúvidas, para depois a Não, gente conseguir fazer as atividades. eu vou montar, na verdade, uma lista para a gente resolver. Tanto é que a gente vai ter 2 aulas de resolução de atividades, como eu havia proposto. Só que essa lista, ela vai ser uma lista global. Então, eu vou esperar acabar esses 2 capítulos. Por que eu estou preferindo esperar acabar esses 2 capítulos? Porque aí eu vou ter uma quantidade de conteúdo legal e a gente não fica tão atrasado nos capítulos que a gente precisa, entendeu? Que são importantes. Aí quando chega ali em radioatividade, dá para eu dar uma parada. Por isso que eu lembro, eu sei que eu falei com vocês que eu ia fazer essa lista, eu acho que ou na semana passada ou nessa semana que a gente ia aplicar. Não me recordo, mas aí vocês sabem que eu mudo direto o planejamento da aula, então eu optei por isso, para a gente ter uma gama maior de conteúdo, eu não ficar, né, a gente não ficar muito preso em capítulos anteriores e depois, na hora que a gente for aplicar, a gente ter uma visão global daqueles conceitos que são mais importantes dentro dessas 2 áreas. Tá bom, Maria? Mas aí, se você precisar, por exemplo, professor, estou tentando resolver uma atividade aqui do capítulo 11 e não consegui resolver. Me procura no privado que eu vou fazer igual eu fiz para a Sara. Demorou um pouquinho, né, Sara? Mas eu enviei um vídeo, né, resolvendo a atividade, expliquei a atividade, resolvi. É um vídeo de WhatsApp, mas eu fiz esse vídeo. Tá bom, Maria? Aí se você precisar de qualquer ajuda, você me procure que eu também faço isso e resolvo para você ali no momento a questão que está tendo algum tipo de dúvida, tá? Se for dúvida conceitual, também não deixe de perguntar que eu também respondo, beleza? Ok? Maria, tranquilo? Beleza. Beleza, aí se você precisar é só me procurar mesmo, que tá aberto ali para vocês, só olhar o horário, para vocês tirarem essas dúvidas. Bom, pessoal, terminando aqui as funções oxigenadas, né? A gente vai entrar, tem uma aqui que eu não gosto muito de classificá-la como oxigenada, porque na verdade o átomo que está ali, talvez que marca mais a função é o enxofre, mas o livro traz dentro desse conjunto de funções. Aqui também são funções oxigenadas porque contém átomos de oxigênio, mas acaba que outros elementos químicos que estão presentes ali, eles acabam dando as propriedades mais específicas desses compostos. Eu não sei por que o livro dividiu dessa forma. Isso aí eu não sei te falar, tá? Mas eu posso e vou explicar para vocês, né, basicamente como que funciona. Olha só, pessoal, uma coisa muito importante com essa estrutura aqui, ó, com esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui não é digamos assim, isso daqui não é uma parte da cadeia carbônica, isso daqui é outro pedaço. Não. Essa estrutura aqui, ela é uma estrutura única, tá bom? Isso é uma estrutura única.
Então, por exemplo, se aqui tivesse um grupo OH, desse jeito que está aqui, ó, com OH, isso é o ácido benzênico, tá bom? Ou benzoico. É o ácido benzoico. Se tivesse aqui um C dupla O, se fosse um éster aqui, ó, que tivesse um átomo de oxigênio, anota isso aí que pode ser importante. Esse nome aqui, o nome disso aqui, ó, tudo é benzoato. Anota aí, por favor, para não confundir depois na hora que vê isso. Benzoato. Tá bom? Benzoato. O nome disso aqui tudo é um oxigênio. Então, fica atento, porque muitas vezes esse trecho aqui de uma molécula pode confundir vocês, né? Tem um pedaço aqui com carbono e tem o anel benzênico aqui. Então, fiquem atentos, porque, na verdade, não são duas partes separadas. É uma coisa só, tá? Se for um ácido, ácido benzoico. Se for um éster, se chama benzoato, esse pedaço aí. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. O que são cloretos? Você pode repetir, Gustavo, que eu não entendi. Qual parte você não entendeu? A parte do éster. Se é o todo que você está falando que é benzoato ou se é só essa Isso aí, ó, partezinha aí. essa é a confusão que eu estou tentando que vocês não cometam na resolução de atividades. Isso aqui, ó, substitui o cloro por um átomo de oxigênio aí. Ó, essa é a estrutura toda aqui, isso tudo aqui chama-se ou denomina-se benzoato, tá bom? Porque esse carbono aqui não tem como ficar no ciclo. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos a isso. É um comportamento um pouco diferente do que a gente costuma observar, né? A gente pensa que o anel benzênico acaba sendo uma cadeia carbônica, mas no caso de ésteres e ácidos carboxílicos, aldeídos também, tá bom? Esse composto, esse átomo de carbono que tem o grupo funcional, ele sempre vai ficar fora do anel benzênico, porque não tem condições dele entrar aqui em nenhum desses carbonos, tá bom? Então, essa estrutura aqui, Júlia, ó, toda ela, quando você perceber todo esse pedaço aqui exatamente igual, seja um éster, como eu coloquei aqui, seja um ácido carboxílico, seja um aldeído, ou outros, como a gente está vendo aqui, esse pedaço todo, no caso do éster, por exemplo, representa, o nome dele é benzoato, tá bom? Nossa, meu mousepad de novo tá sujo. Beleza, Júlia? Beleza, obrigada. Nada. Então vamos lá, pessoal. Cloretos de ácidos carboxílicos, bem rapidinho. Cloretos de ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que, olha lá, cloretos de ácidos carboxílicos. O que tem de diferente nas minhas moléculas quando eu comparo essas... O mousepad está sujo, como a Nádia falou de novo, Nádia, de novo, ó, tá me atrapalhando. Quando eu comparo essas moléculas com eu sempre lembro de você quando o meu mousepad suja. Quando compara essa molécula com a molécula de ácido carboxílico, qual a diferença que existe? A diferença é simples. Perceba que quando eu comparo os cloretos de ácidos, são derivados do ácido carboxílico. Derivados, se eles são derivados do ácido carboxílico, quer dizer que o ácido carboxílico passou por alguma transformação, alguma reação química, certo? E essa reação química faz com que, preste bastante atenção, o grupo hidroxila do ácido seja substituído por um grupo cloreto, por um ânion cloreto, no caso. Então, ó, cloretos de ácidos carboxílicos são aquelas estruturas em que, vou ser mais técnico, em que a carbonila, olha lá, ó. E aí, eu aceito ou não aceito? 10 minutos de tolerância. Vou puxar a orelha, hein, Yuri? 10 minutos de tolerância, hein, Yuri?
Vamos lá. Então, aqui, ó, vou ser um pouquinho mais técnico. É quando o cloreto de ácido carboxílico é quando a carbonila, né? Isso daqui é uma carbonila, se encontra ligada a um átomo de cloro. Mas, para efeitos, digamos assim, de meio reacional, eu imaginar a reação, o que é um cloreto? Ele é uma substância química derivada de ácidos carboxílicos, ou seja, o grupo OH dos ácidos carboxílicos estará substituído por um átomo de cloro, um ou mais, tá bom? Então é muito fácil. Se esse grupo aqui, né, ele é derivado da carboxila, que é do ácido carboxílico, você tem que lembrar que você sempre vai encontrar esse grupo funcional posicionado nas extremidades da cadeia, né? Ele nunca vai poder estar no interior da cadeia carbônica, uma vez que o átomo de cloro presente nele só consegue fazer uma ligação do tipo covalente, né? Família 17. Então fiquem atentos a isso. Grupo C+OCl, né? Que é o cloro, C+OCl, cloreto de ácido carboxílico, sempre na extremidade da cadeia carbônica. Beleza? Pessoal, procurem, né, chegar dentro do tempo previsto para depois não ter BO. Vamos lá. Nomenclatura. A nomenclatura é muito fácil. A nomenclatura desses compostos, você só tem a nomenclatura, né, tem a nomenclatura usual, que acaba usando aqueles prefixos forme, acete, né, aqueles prefixos usuais, mas no caso dos cloretos, a gente acaba aplicando mais a nomenclatura oficial e o PAC. Ou seja, para dar nome a essa estrutura, eu começo o nome da molécula com a palavra cloreto, nome oficial do ácido, sei lá, por exemplo, essa substância aqui, cadê? Deixa eu voltar. Oh, caramba, mouse. Essa substância aqui é um cloreto de ácido carboxílico. Por quê? Porque é um C+O ligado a um Cl. Beleza. Quem é o ácido carboxílico que deu origem a esse cara aqui? É o ácido metanóico, né? Eu penso assim, quem foi o ácido que deu origem a ele? É o ácido metanóico. Então, eu vou pegar o nome original do ácido, tirar a terminação ila, ou a terminação ico, metanóico, vou tirar a terminação ico e adicionar o sufixo ila. Então, por exemplo, vamos lá. Quem é esse cara aqui? É o cloreto. Aí agora, esse pedaço aqui, ó, ele veio de um ácido carboxílico. Então, é o cloreto desse ácido aqui. Vamos lá. Cloreto de... Deixa eu pegar o textinho aqui para ficar bonitinho para vocês. Cadê, meu Deus? Viajei. Olha o tapa. Vamos lá. Cloreto de... Aí, quem foi o ácido carboxílico que deu origem a esse cara aqui? Se é o ácido carboxílico que tem um átomo de carbono, então esse cara aqui é o ácido metanóico. Logo, esse daqui é o cloreto de. Se é metanóico, então eu vou Aí eu vou tirar esse pedaço aqui, ó, ico, e substituir por ila. Então, é o cloreto de metanoíla. Cadê ele? Aqui. Cloreto de metanoíla, tá? Então, é bem tranquilo fazer a nomenclatura. Vamos fazer outro. Aqui, ó. Ó. Tá, vou pegar esse aqui. Olha o ácido benzoico aí. Aqui. Porcaria. Ó. Cloreto
Esse pedaço aqui veio do ácido. Então, é o cloreto desse cara aqui. Então, é cloreto. Como esse pedaço aqui veio do ácido etanóico, né? Foi o ácido etanóico que deu origem a essa porção da cadeia carbônica, então esse é o cloreto de etanoíla. Se esse é o ácido benzoico, cloreto de benzoíla. E assim sucessivamente para todas as funções, tá? Aqui foi o que eu falei. O que ele considera como nomenclatura usual? A nomenclatura usual, pessoal, normalmente é quando ele coloca esses prefixos aqui, ó, forme ou acete, né? Forme é de um carbono, acete são 2 carbonos. Então fica atento a isso, porque são as nomenclaturas, normalmente as nomenclaturas usuais. Olha lá, ó, sai OH, entra Cl, então fica cloreto, né, do Cl que entrou. Se o ácido é fórmico, cloreto de formila, né? Tira o prefixo, o sufixo ico ali do final do nome. Se é o ácido acético ou ácido etanóico, olha lá, sai o OH do ácido acético, entra no lugar do OH o Cl, perceba a diferença que existe entre as moléculas. Olha a estrutura. Eu já falei, né, várias vezes com vocês. Temos que ter um olhar químico na coisa. Temos que saber ler as fórmulas. Não é questão de que é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Eu compreendo. Só que é aquilo, né? Você vai aplicar isso em algum momento, na hora que você está na faculdade, em qualquer lugar. Então você precisa ter essa noção, fazer a leitura das coisas. O que tem de diferente de uma para outra? Por que o nome é assim? Por que não é? Tem alguma relação com a estrutura? Não tem? Por que não tem? Então, se fazer essas perguntas é muito importante na hora que você está estudando química. Porque é o que eu sempre falei, procure, toda vez que você for estudar moléculas, estudar estruturas, qual a diferença que existe entre as moléculas, porque as propriedades delas vão estar muitas vezes relacionadas a essas diferenças que existem entre elas, tá? Então fique atento a isso, fazer a leitura do nome. Por que é cloreto? Por que é etanóico? Por que é metanoato? Por que é metanal? Por que é isso? Quando eu descubro o porquê que o nome é desta forma, eu consigo entender o que é um prefixo, o que é um sufixo, o que é o infixo e consigo entender como eles vão ficar organizados ainda na construção do nome. Como que eu vou saber essa organização? Não tem jeito. Nomenclatura de compostos, independente do que a gente vai estudar, tem que aplicar. Não tem jeito. Não adianta eu ficar aqui mostrando, me matando e falando é muito fácil, se você não chegar depois e aplicar. Se você não aplicar, não vai fazer nada, não vai ter efeito, vai surtir efeito nenhum. E sabe onde isso vai pegar depois? Vai pegar talvez lá no momento que é decisivo na sua vida. Sei lá, a prova do Enem. Nossa, mas a disciplina de química estava muito difícil. Sim, tem questões que são realmente muito difíceis, mas outras que são toscas. Chega a ser tosca a questão, de tão fácil que é. E aí muita gente erra, por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Não sabe a nomenclatura do composto. Não sabe a estrutura do nome. O nome é isso por conta disso. É isso por conta disso. É isso por conta disso aqui. Simplesmente ele aprendeu a fazer o quê? A aplicar. Ele só aplica. Ele não sabe por que é assim. Quando você consegue entender o porquê que é cloreto, cloreto, o porquê do cloreto é porque saiu um OH. Saiu esse OH da onde? De um ácido. Como que é o ácido? É assim. Então saiu o OH do ácido, entrou o cloro. Por isso que tem a palavra cloreto. E por que ali mudou o final do nome? Porque se eu manter o mesmo final, por exemplo, cloreto fórmico, eu posso estar, né, naquele nome final ali, eu posso fazer uma confusão com o ácido carboxílico, que tem a mesma terminação. Então, e aí?
Beleza? Então pensem nos porquês das coisas são feitas, tá? E fica mais fácil de entender. Bom, falei da caracterização, nomenclatura, propriedades, e aí a gente vem no caso das propriedades, volta mais uma vez a estudar as propriedades, são importantes, por quê? Porque muitos exercícios podem pedir para você organizar em ordem crescente de ponto de fusão, comparar umas moléculas de funções diferentes para determinar quem tem maior ponto de fusão, quem tem o menor ponto de fusão, qual a densidade, organiza em ordem crescente de densidade. Então você precisa entender o quê? Precisa entender que o ponto de fusão e ebulição depende das coisas que estão formando. Coisas que eu falo dos átomos que estão formando a minha molécula. Se tem oxigênio, por exemplo, oxigênio e hidrogênio, opa! Lá no capítulo 12 da primeira série do ensino médio, polaridade e forças intermoleculares. Eu vi que o grupo OH, lá no capítulo 12, o OH, lá na polaridade, ele representa as ligações de hidrogênio. Então, quer dizer, quando uma molécula apresentar o OH, ela tem uma certa, não quer dizer que ela é totalmente, mas ela tem um pedaço dela que tem uma polaridade. E isso faz com que ela possa interagir um pouco mais com a água quando comparada a uma substância que não tem aquilo ali. Então, quer dizer, são todos esses jogos de comparação. Pontos de fusão e ebulição, depende. Então, são muito polares. Você já sabe, poxa, já marca, faz o resumo. Cloreto de ácidos carboxílicos, características, são polares. E o que isso significa? Significa que eles são polares, beleza, mas se eu comparo, por exemplo, igual ele está dando aqui, se eu comparo com um ácido carboxílico que tem o grupo OH, ligação de hidrogênio, é mais forte que a de polo comum. Opa! Então quer dizer que os cloretos de ácidos vão ter um ponto de fusão e ebulição um pouco menor, mais baixos. Olha as jogadas que a gente faz. Então tudo isso aqui depende se você tem aquele conhecimento anterior bem formulado. Se não tem, não estou falando assim, faça só de química, mas vai fazendo os resumos. Olha, isso é importante. Por que eu não estou entendendo isso aqui? Porque ficou uma coisa lá no 9º ano que eu não sei o que é. Não sei a diferença de substância pura e mistura. Vou voltar lá no capítulo do 9º ano e vou pesquisar o que é e vou anotar. Por que eu não vou fazer isso? Eu posso fazer, por que eu não vou? Então, fiquem atentos ainda. Densidade, isso. Densidade, mais uma vez, olha lá, depende, comparado a quem? Se eu comparo a da água, são mais densos que a água, mas se eu comparo uma barra de ferro, não é. Né? A substância ferro não é pura. Solubilidade, são solúveis em isso é muito importante vocês colocarem. É solúvel em água ou em solvente orgânico? Solvente orgânico é tipo um álcool, um éter, né? O cloroformo e assim sucessivamente. E pouco solúveis em água. Por que são pouco solúveis em água? Porque eu vi na estrutura deles aqui que tem apenas um átomo de oxigênio. Bom, isso causa uma certa polaridade, mas isso não garante a interação de hidrogênio, que é responsável lá por dar a solubilidade em compostos em água. Então, veja, tem todo esse processo. O tamanho da cadeia carbônica é grande ou pequeno? Muitos átomos de carbono tornam os compostos mais sólidos, ou seja, volume atômico, volume de átomos aumenta. Então, a cadeia vai ficando mais sólida, mais visível, tem muitos átomos. Com o aumento da cadeia carbônica, também aumenta-se a densidade do composto. Se a cadeia carbônica aumenta, também aumenta a característica apolar da molécula, né? Quanto mais carbonos, mais apolar ela vai ficando. Então, quer dizer, são essas jogadas que eu falo que a gente tem que ficar atento e a gente só consegue fazer isso de duas formas. Resumo e aplicando. Não tem jeito. Eu falo isso porque é experiência própria mesmo. Eu, pelo menos, aprendi muitas das coisas assim. Resumo, exercício. Resumo, exercício. Resumo e exercício. Até eu aprender, até aquilo entrar na minha cabeça. Eu falar, por que eu não vou aprender? Não tem condição. Não tem condição. Se todo mundo aprendeu, se o cara que está me ensinando aprendeu, por que eu não vou? Então, desbloqueia aí, bola para frente. Entendido?
Ácidos sulfônicos. Ácidos sulfônicos. É por ele aqui. Eu não gosto dele dentro dos compostos oxigenados, porque, olha o nome, ácido sulfônico. Significa que ele é uma função de enxofre. Eu gosto de dividir bem mesmo. Só que isso é coisa, né, de autor mesmo. Não tem uma assim, isso é obrigatório fazer. Os ácidos sulfônicos, pessoal, são compostos. Bastante atenção. Minhas cachorras da Nara latindo. Não sei se vocês estão escutando aí. Os ácidos sulfônicos são compostos que apresentam grupo sulfônico. Atenção a esse grupo aqui, ó. HSO3. E mais, ou SO3H, tanto faz. E mais. Perceba em qual átomo é que está realizando ou que vai realizar a ligação com a cadeia carbônica. Por isso que eu falo que ela é sulfurada e não oxigenada. Porque se você perceber, quem vai fazer a ligação com o átomo que caracteriza... Nossa, tá insuportável. Só um minutinho. Gustavo já tinha matado o galo de Digão há muito tempo. Só um minutinho mesmo. Pronto, resolvido. Então, presta bastante atenção, porque a ligação é feita aqui no átomo de enxofre, tá bom? Então, muita atenção. Por isso que eu falo que ela é sulfurada. Ela é sulfurada porque a ligação ela não se processa exatamente no oxigênio ali, né? Ela contém oxigênio, mas a característica maior vem pelo enxofre, né? Olha o nome da função, ácido sulfônico. Ok, é um ácido oxigenado, né? Tal, né? Enfim, é picuinha besta que para vocês não vai fazer a menor diferença. Bom, então como que eu localizo? Como que eu caracterizo? Olha lá, ó, grupo SO3H, não necessariamente nessa ordem, mas a ligação deve ser feita pelo átomo de enxofre. Pode vir H, O3S, ele pode brincar com a ordem dos elementos ali. Mas perceba quem são, quantos são e onde, em qual desses elementos nós temos a ligação com a cadeia carbônica. Porque aí você vai ter uma melhor visualização na hora de caracterizar os ácidos sulfônicos. Então, quem são? H, né, hidrogênio, oxigênio e enxofre. Quantos? 1 hidrogênio, 3 oxigênios e 1 enxofre. Quem se liga à cadeia carbônica? A cadeia carbônica, ela o átomo que vai fazer a ligação com a cadeia carbônica é o átomo de enxofre. Então, ó, SO3H, SO3H é o ácido sulfônico, tá? Esse grupo aqui chama-se grupo sulfônico. Então, é esse grupo aqui mesmo, assim, exatamente, tá bom? Quando eu falo esse grupo aqui mesmo, é porque muitas vezes pode, sei lá, ele pode brincar de alguma forma ou colocar uma molécula do HSO4, H2SO4, HSO, só para ver se você se você consegue perceber o que é o grupo sulfônico. Raros aparecem os ácidos sulfônicos. As funções orgânicas oxigenadas mais importantes talvez sejam, mais importantes, não que as outras não sejam, mas as mais importantes talvez sejam aquelas primeiras, né? Álcool, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster e éter. E as outras? As outras também são importantes. Só que, por exemplo, cloreto de ácido, os sais de ácido carboxílico também são importantes porque fazem parte ali da formação do sabão. Agora, o cloreto de ácido, o ácido sulfônico, eles parecem muito poucos, né? Poucos o aparecimento deles dentro de exercícios e etc. Bom, como que a gente faz para dar a nomenclatura desses compostos? É muito fácil.
Você começa com a palavra ácido. Nossa, é muita regra, é muita coisa. Sim. Faz uma tabela, faz um resumo, bota na porta do seu guarda-roupa, bota, sei lá, na parede do seu quarto, na cabeceira da sua cama. Função tal, se escreve. Como faz, eu fazia assim, quem é a função? Tchá. Grupo funcional. Tam. Nomenclatura. Pum, fazer uma tabelinha. Exemplo, né? Principais características. Tum, 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 tum. Pronto, fazer uma tabelinha com essas 3 perguntas que eu venho respondendo para vocês o tempo inteiro, que é o importante. Então, a nomenclatura dos ácidos sulfônicos começa com a palavra ácido. Olha lá. Nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia carbônica, seguido da palavra sulfônico, né? Perceba que aqui, ó, na hora, ele bota 2 S para ficar... Aí, né, para dar uma portuguesada na parada. Então, vamos lá. Ó. Putz, que isso. Vamos lá. Isso é o sulfônico. É o nome sulfônico do... Na verdade, é a parte que tem o nome ácido sulfônico, né? Então, ácido sulfônico. É isso aqui. Não. Olha lá. Por que que o nome é assim? Ácido sulfônico. O ácido sulfônico é esse aqui. Bom, se é esse aqui, então eu só vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a palavra ácido, começar sempre com ela. Normalmente os nomes de ácido sempre começam com as palavras ácidos, tá? Então, ácido. Ok. Agora eu vou olhar. Quem é a cadeia carbônica que está ligada a esse grupo sulfônico aqui, ao ácido sulfônico? É uma cadeia carbônica constituída de um átomo de carbono, beleza. Então eu vou começar com a palavra ácido, vou olhar quem é o nome de hidrocarboneto para esta cadeia. Como só tem um carbono, é o metano. Então esse é o ácido metano sulfônico. Se for, vamos lá, vamos pegar outro. Imagina que eu não estou vendo isso aqui. Sei lá, agora eu já vi. Imagina que eu não estou vendo isso aqui, mas é muito fácil. Tá? Tem que dar nome a esse cara aqui. O que, que eu faço? Bom, primeiro eu localizo. Quem é a função? Para eu poder saber que regra eu vou aplicar. A função é essa. É um ácido sulfônico. Então, para eu dar nome a esses caras, eu começo com a palavra ácido. Beleza. Então tá, já comecei. Ácido. Cadeia carbônica que está ligada ao grupo sulfônico. É uma cadeia carbônica constituída por 2 átomos de carbono. Então, eu vou fazer ácido. O nome do hidrocarboneto correspondente a esses 2 carbonos, tá? Ácido etano, porque o hidrocarboneto correspondente aqui é o etano. Então, é o ácido etano sulfônico. Muito fácil. Ah, professor, mas se de repente o grupo sulfônico não tivesse nas extremidades, porque todos os exemplos que esse livro traz é muito fácil. Aí na hora lá dos exercícios, ele vai e coloca o grupo funcional lá na PQP e joga para lá e joga para cá. E aí eu me perco, porque ele não deu nenhum exemplo com o grupo funcional fora dos carbonos das extremidades. O que eu vou fazer? Ora, você já sabe que aquilo ali é uma posição diferente, você já sabe que você vai ter que numerar os carbonos, localizar a cadeia principal, etc, 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 etc. Então, você vai aplicar justamente as mesmas regras anteriores, só respeitando a forma de organizar o nome da estrutura. Organizar. Ou seja, porque a organização do nome depende da nomenclatura e o PAC para aquela função. Então, por exemplo, eu não poderia colocar aqui 3-metil ou 2-metil ácido propano, sei lá, sabe? Inventar. Não. Todo nome de ácido sulfônico começa com a palavra ácido antes de qualquer coisa. Antes do nome das ramificações, antes do nome da cadeia principal, o nome inicia-se com a palavra ácido. Então, ácido. Beleza. Só que o grupo sulfônico já não se encontra mais no carbono da extremidade. Ele está no carbono do interior da cadeia. Então, a gente tem o que eu tenho que fazer? Se ele não está na extremidade, eu tenho que localizar esse cara. Eu tenho que indicar onde ele fica na cadeia. Para eu fazer isso, tem a regra de numeração. Numeração, para numerar, eu tenho que localizar a cadeia principal. Para numerar,
eu tenho uma regra de prioridade para numerar. Primeiro, as funções, os grupos funcionais são os principais. Isso significa o quê? Significa que eles vão ficar nas menores. Eu tô olhando para baixo, aqui não sei se vocês estão vendo, mas eu estou olhando para baixo como se eu estivesse encenando um pensamento de eu resolvendo ali o exercício. Então, beleza. Ele está lá no segundo átomo de carbono. Bacana. Então, eu vou numerar. Como que eu vou numerar? Tem uma prioridade. Grupo funcional, insaturação, ramificação. Que prioridade é essa? Ah, tá. É para deixar nas menores posições. Então, o grupo funcional sempre fica no menor número. Na hora que eu vou ter que numerar a cadeia carbônica, o grupo funcional ele vai ficar no menor número. Sempre a preferência dele, de todos os grupos funcionais. Mas tem uma ordem dentro dos próprios grupos que eu vou passar no final disso tudo. Tá. Depois das insaturações, seguido das ramificações. Beleza. Aqui, então, eu tenho um grupo funcional que não está localizado nos carbonos da extremidade da cadeia, então eu tenho que numerar. Bom, aqui é bem fácil, né? Se eu começar a numeração por essa extremidade aqui, o grupo funcional fica no carbono número 2. Beleza. Se eu começar a numeração por essa outra extremidade, lembrando que numeração sempre se inicia pelas extremidades da cadeia, né? Os carbonos de extremidade. Carbonos que formam extremidades, normalmente grupo CH2, não vou nem falar normalmente grupo CH3, porque depende da cadeia, tá? Depende, isso vai estar errado o que eu falar. Então, sempre pelos carbonos da extremidade. Esse daqui é um carbono de extremidade. Se eu começar por ele, veja que, né, você tem uma sequência da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, quer dizer, se uma dessas sequências, o grupo funcional ficar em menor posição quando eu comparo as duas, eu sempre prefiro aquela sequência em que o grupo está na menor posição. Aqui é indiferente. Se eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o grupo funcional sempre vai ficar posicionado no carbono número 2. Opa, então beleza. Na hora que eu for escrever o nome, esse número 2, ele tem que aparecer antes de quem? Antes daquilo que ele está indicando. Se ele está indicando o grupo funcional, então ele tem que aparecer antes do nome do grupo funcional, que seria a terminação, né? Antes do sufixo. Logo, ácido, nome do hidrocarboneto que está ligado ao grupo sulfônico. Propano. Prop porque tem 3, porque as ligações são simples entre os átomos de carbono, e O porque é um hidrocarboneto. Então, é o ácido propano, propano sulfônico se fosse direto, mas não é. O sulfônico está em uma posição, ele está na posição 2 da cadeia. Então, esse é o ácido propano na posição número 2, sulfônico. Então, ácido propano 2, porque na posição 2 da cadeia está o grupo funcional sulfônico. Fácil? Muito. Demais. Mais fácil que isso, só 2 disso. E as propriedades, mais uma vez, é aquela leiturinha e sempre tendo como base. É polar? É apolar? Ponto de fusão, por quê? Polar e apolar vão me indicar o ponto de fusão e a ebulição. Comparados ao quê? Então, possui pontos de fusão e ebulição bastante elevados. São tão elevados que são maiores até que os ácidos carboxílicos. Por quê? Caramba, olha lá, olha a estrutura. Enxofre, 3 oxigênios e 1 hidrogênio, ou seja, ele está polarizado ao extremo, no sentido de que você tem um OH ali, um grupo OH, e você tem mais 2 átomos de oxigênio polarizando a molécula. Olha a polarização dela, o tamanho que é. Então, há de se supor que, por ser tão apolar assim, e além de, né, por ser tão apolar, que os seus pontos de fusão e ebulição, eles são maiores. Comparados ao quê? Porque se eu comparo com uma barra de ferro, isso é mentira. Que eu estou falando. Entende? Comparado ao quê?
Eu analiso a estrutura. Polariza? Não polariza? Polariza muito ou polariza pouco? Tem muito carbono? Tem pouco carbono? Porque isso vai interferir nas suas propriedades. Fase de agregação. São sólidos, na maioria das vezes, né? Devido a justamente essa polaridade. Solubilidade. São bastante, olha lá, são bastante solúveis em água. Mas por quê? Poxa, ele acabou de falar aqui, ó. São bem polar. Poxa, meu mouse. São muito polares, então bora. Então tem uma boa solubilidade em água, tem 3 átomos de oxigênio ali dentro. Aí você fala assim, mas professor, tá, se eu volto aqui, ó, no anidrido, o anidrido também tem 3 átomos de oxigênio. Claro, tem 3, olha, lógico que tem, que pererê, que pororô. E eu olhei lá, ele é pouco solúvel em água. Por quê? Você não falou que tem 3, seria bastante polar? Porque perceba que nenhum desses oxigênios aqui, ó, ele é um grupo OH. Diferente do ácido, diferente de ácidos em que todo o hidrogênio está ligado a um oxigênio dentro do ácido. Todos os hidrogênios estão ligados a oxigênios, ou seja, em ácidos, olha lá, ácidos, capítulo 14, primeira série do ensino médio. Ácidos, os hidrogênios que são dos ácidos, eles estão sempre ligados aos oxigênios, ou seja, estão formando ligações de hidrogênio. Não tem aqui. Não tem. Percebe a diferença que existe? E aí, você vai fazendo essas mesmas considerações para a densidade e as aplicações fica fácil de entender. Perguntas, respostas, dúvidas e muitas outras coisas. Não é para sair. Tá, sai da sala, né? Porque a pessoa vai saindo assim, até às 10, tá? A minha aula. Só para constar aí. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração? O que a gente vai fazer? Amanhã a gente conclui a Química 2, eu envio as atividades para vocês. Sexta-feira a gente conclui esse capítulo. A gente vai fazer atividades do capítulo 12 e 13, tá bom? As atividades desses 2 capítulos para a gente fechar as oxigenadas e só depois entrar nas nitrogenadas. Beleza, pessoal? Quem não tem dúvida pode, ó, tchau, pode sair da sala que eu só vou sair depois que todo mundo sair. Tchau, beijo. Tchau, Júlia. Eu já vou sair da minha aqui. A outra conta. Pessoal que está na sala, para sair da sala que eu vou fechar a sala. Camille, Luíse, Murilo e Sara. Camille, Luísa. É porque eu fecho a sala e eu tenho que sair, eu tenho que esperar vocês saírem antes da sala para depois voltar. É só para ter o controle lá na escola. Eu sei que fecha a sala automaticamente para todo mundo, mas eu espero o pessoal sair. Sara, Luiz,